Fim de jogo, né, galera? Cruzeiro 0, Santos 0, zona do rebaixamento, lanterna do campeonato, 8 jogos, 4 pontos apenas conquistados de 24 pontos. Pior campanha do Cruzeiro nas primeiras 8 rodadas dos pontos corridos. Nunca vi, eu não me lembro, né? Nem antes dos pontos corridos, um início tão ruim do Cruzeiro desse jeito. E isso mostra como o planejamento do Cruzeiro foi mal feito, ele foi mal identificado, porque houve um planejamento, tá? Mas ele foi mal identificado, a leitura foi errada, enxergando a temporada, enxergando os campeonatos, enxergando o elenco. Ó, esse elenco dá conta de jogar essa quantidade de campeonatos e a gente consegue ser campeão de um título importante, que esse é o objetivo do Cruzeiro na temporada de 2026. E ninguém vai tirar isso da minha cabeça, tá? Eu lembro, é para ser campeão da Libertadores do Brasileiro. O planejamento era esse. Então a leitura tinha que ser, esse elenco dá conta? Temos elenco suficiente? Temos qualidade suficiente? Esse é o treinador que vai nos conduzir para esse planejamento ser realizado? Essa foi a leitura que Pedro Lourenço e Pedro Júnior fizeram. Gente, é Pedro Lourenço e Pedro Júnior. Não adianta vocês falar que é Bruno Spindel. Cara, quem é o Bruno Spindel na fila do pão? Ele chegou, o planejamento já estava pronto. Não, porque o Tite pediu o Gerson e o Chico da Costa. Não. Não. Já estava aí para ser executado. Já chegou, cara, só. Talvez o Tite tenha só atrapalhado na negociação do Jonathan Jesus. Não deixou o Jonathan Jesus fazer parte daquela negociação do Gerson. Acho que só isso. Agora de resto já estava tudo já planejado, só chegou e ficou sabendo, é isso mesmo. O Bruno Spindel, eu acho que é mais do mesmo dos diretores que estavam no Cruzeiro agora recentemente, né? Cara, não tem jeito, cara. Não tem como a gente não responsabilizar a diretoria por esse planejamento. Planejamento ruim e execução ruim. Porque e aí o planejamento já era ruim, e aí foi forçada que, por causa da pressão das redes sociais, foi forçada a pegar o time titular e colocar no Campeonato Mineiro. E aí veio esse tanto de lesões para ganhar o Campeonato Mineiro. Mas isso também não pode ser desculpa, cara. Não pode ser desculpa. O cara trabalhar hoje no Cruzeiro e ele não conseguir vencer jogadores de equipe teoricamente mais fracos, que ganham menos. Então não vale a pena pagar esse salário todo para esses jogadores, cara. Se pagar mais não é um diferencial para ganhar jogos, para ganhar campeonato, para que eu vou pagar mais? Se tem uma estrutura como a Toca da Raposa inclusive a Toca da Raposa hoje que é uma Disney, né? Não há um ambiente hoje de competição dentro da Toca da Raposa, gente. Não existe. O reserva não exige do titular. Cara, você pode até ser titular, mas você vai ter que dar sangue. Você vai ter que jogar muito. E sabe aqueles coletivos pegado e todo mundo, sabe? Não há. Ai, não entra firme em mim não, porque senão você vai me lesionar, você vai me machucar. E aí final de semana eu não posso jogar. Meu amigo, que competição que é essa? Não há hoje competição dentro da Toca da Raposa. É um ambiente tranquilo. O titular é tranquilo. Assim, ó, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Não tem ninguém me exigindo uma performance maior do que essa. Uma entrega maior do que essa. Então eu vou ser titular, cara. Entendeu? No Cruzeiro hoje é isso. Você bate o olho e você vê, cara. Cara, porque não tem cabimento do Cauã Moraes ser reserva hoje no Cruzeiro. Não faz sentido nenhum do Cauã Moraes hoje ser reserva no Cruzeiro. Nenhum. É um jogador mais agudo. É um jogador com mais força física do que o William. Vou nem falar do Fagner. Defensivamente entrega mais do que o William. Por que o Cauã Moraes não é titular no Cruzeiro hoje? Porque não há esse ambiente de competição. Não há, cara. Não há. Tem já os caras que vão jogar e é isso mesmo. Sabe, será que não tem um jogador lá da base que você possa subir, competir e tentar brigar por alguma coisa? Ah, não temos hoje. Então, na base não tem. Dentro do profissional não tem. Cara, a gente tá refém dessa performance desses jogadores, que mais uma vez fez um jogo onde eles não conseguem resolver o jogo. O Cruzeiro tem muita dificuldade de construir jogadas. Muita dificuldade. Cruzeiro, e olha pra você ver, e hoje ficou provado, cara. Não dá pro Lucas Silva jogar com o Matheus Pereira e Gerson. Porque se a gente teve dificuldade hoje com o Gerson e o Matheus Pereira, que são jogadores que conduzem mais a bola, tocam mais a bola, você coloca mais um jogador e deixa de ter um jogador mais agressivo, que agride, que dribla, que finaliza, que pisa dentro da área. Você deixa de ter um jogador lá pra ter mais um construtor aqui, o time fica muito mais pesado, muito mais lento. O Lucas Silva hoje não entrou e o time teve dificuldade. Ou seja, cara, tem que jogar Gerson e Matheus Pereira mesmo. E o Lucas Silva não é porque ele é ruim, gente. É porque não dá pra comportar todo mundo. Tem que fazer escolhas. Ou então tira o Matheus Pereira e tira o Gerson. É isso. É isso. Os três juntos não dá. Quando voltar ali tem que voltar o Romero e o Gerson de volante. Matheus Pereira. E aí o Cruzeiro
precisa encontrar 2 jogadores agudos, porque o Cruzeiro tem muita dificuldade, cara, de jogar com defesas que jogam com bloco baixo, como o Santos jogou hoje, que é o mesmo problema do ano passado. Isso não é um problema de agora, gente. Não é um problema que o Tite criou. O Leonardo Jardim tinha essa dificuldade ano passado. Por quê? Porque dentro do elenco não tinha jogadores com características para resolver esse tipo de jogo. Que é o quê? Jogador agudo, do X1, do 1 contra 1, atrevido, com força física, com velocidade, ganhar o duelo, passar do adversário, pisar dentro da área, tirar de lado, finalizar ou dar assistência. O Cruzeiro hoje não tem esse jogador. E ali, primeira coisa, eu vou pro lado, e aí você tirando o Lucas Silva, você abre espaço no lado esquerdo para ter esse jogador. Hoje, o Cruzeiro não tem no elenco um jogador que possa jogar pelo lado esquerdo e seja efetivo e entregue isso. Nós estamos falando para um time para ser campeão brasileiro, né, gente? Brasileiro não, da Libertadores, né? Porque brasileiro já era. Vamos nem falar mais de título brasileiro. Não dá mais para falar de título brasileiro. 4 pontos em 24 disputados, já era. O Campeonato Brasileiro é regularidade. Se o Cruzeiro ganhar todos os jogos agora, de agora em diante, faltando 30 rodadas, 30 vezes 3 dá 90 pontos. Vamos colocar aí que ele consiga 80 pontos. Cara, é muito difícil conseguir 80 pontos. Porque vamos falar que ele consiga 75. Perder praticamente o quê? 5 jogos dos 30, ele pode perder 5. É muito difícil a gente ser campeão agora. Você pode se recuperar, dá tempo de sair da zona de rebaixamento, da lanterna, dá. Agora, ser campeão, não dá mais, a gente tem que ser realista. Então, infelizmente, o planejamento errado custou pra gente um campeonato que estava dentro do planejamento disputar e competir. Então o Cruzeiro hoje não tem jogadores agudos para resolver o jogo fica burocrático, travado, não consegue avançar. O Cruzeiro não consegue, cara. Fica esse jogo, você vê assim, ó, fica batendo, bloco muito baixo. E aí, no primeiro tempo, o Cruzeiro ainda teve uma chance, no segundo tempo teve 2, e aí falta um pouquinho também de efetividade. E eu falo, assim, não é matando os meninos, tá? Tem qualidade, tem potencial, tem que estar ali no elenco, mas não para serem titular e ser a solução. Hoje, dia 22/3, Neisser e Arroio não estão prontos. Pronto, gente, para vestir a camisa e ó, balançar a rede, sabe, ser esse jogador efetivo. Não estão maduros ainda. Tem potencial, são bons jogadores, mas tem que ir ganhando minutagem e ganhando experiência num time com a camisa muito pesada e que exige muito, que é o Cruzeiro. Então hoje o Cruzeiro vai ter que monitorar no mercado, vai ter que fazer um trabalho ali com o scout e na janela da parada da Copa do Mundo vai ter que ir no mercado e trazer esses 2 jogadores, porque não tem, cara. O Cruzeiro não tem. O Christian não é esse jogador. Não é, ele não tem essa característica. Ajuda muito, é um cara que eu gosto muito do Christian. Mas hoje o Cruzeiro tem esse problema, cara. De não ter esse jogador agudo. E do lado esquerdo o Arroio não tá pronto. Pra fazer um ataque eficiente com o Caio Jorge. O Caio Jorge sim é esse jogador. O Caio Jorge sim é um jogador que tá pronto. O Caio Jorge sim é eficiente, efetivo, agudo, agressivo. O Cruzeiro precisa de 2 jogadores assim, pelos lados. E hoje não tem, então... Mais uma vez a gente fica numa defesa com bloco baixo, como foi contra o Curitiba ano passado, o próprio Santos ano passado, o Sport Recife. Então é um problema do ano passado parecido, só que o Leonardo Jardim ele tinha formas de resolver jogos e ganhar de outras equipes às vezes mais fortes, que fez o Cruzeiro estar ali. O Tite não conseguiu. E a gente não pode entregar esse problema na mão do Arthur Jorge e falar, resolve. Com esse elenco, resolve. O Cruzeiro vai ter o mesmo problema com blocos baixos. E aí o Cruzeiro perde pontos importantes contra o Santos, que vai lutar para não cair. O Cruzeiro perde ponto contra o Curitiba, né? Tá bem agora no início, mas eu acredito que não vai ter fôlego no segundo turno. O Cruzeiro perde pontos contra o Vasco, que estava capengando, e agora dá uma melhorada com a chegada do Renato Gaúcho. Pontos importantes, cara, contra equipes do bloco de baixo ali, da segunda página da tabela. Infelizmente, cara, o Campeonato Brasileiro fica distante. É zona de rebaixamento, é lanterna, é vergonhoso. Esse elenco tem que justificar. Porque, cara, se pagar mais pra você ter uma performance melhor não tá valendo, o cara não tá exercendo isso dentro de campo, cara, então pra que ter um elenco tão caro assim? Pra que ter um elenco tão custoso assim, se contra equipes menores, com um investimento menor, com uma história menor, com um momento muito pior do que o do Cruzeiro não consegue vencer. Então, cara, pra mim justifica salário alto quando você tem jogadores que resolvem o jogo. Quando aquele cara ali resolve o jogo. Você tem jogadores que Cruzeiro ganha 1 milhão, gente, e não resolve. Tá no banco de reserva. Entra e não resolve. E não resolve. Não dá, cara. Não dá, a conta não fecha. A conta não fecha. O Cruzeiro está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Com jogadores ganhando R$1 milhão e não performam. E recebendo em dia, não é historinha lorota, não. Recebem em dia, todo dia 1º. Então, agora tem a parada para a data FIFA, do dia 23 ao dia 31, o Cruzeiro joga dia 1º contra o Vitória, o Arthur Jorge chega amanhã e ele vai ter que resolver isso, porque só vai poder contratar jogador na parada da Copa.
Entendeu? Ele vai ter que lidar com isso, vai ter que trazer jogador da base, ele vai ter que dar oportunidade, vai ter que criar um ambiente de competição dentro da Toca, tirar jogadores da zona de conforto, porque hoje tá muito confortável, tá muito legal, tá muito gostoso, é Disney. Hoje a Toca da Raposa é a Disney. Então o Arthur Jorge vai ter que mexer ali, ó, no vespeiro, pra ver se acontece alguma coisa, até chegar a parada da Copa e ele dar uma oxigenada nesse elenco. Então, parada da Copa agora, vai ter 9 dias, voltamos contra o Vitória. E, cara, só Deus, tá, galera? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho aqui, as notificações, não perca nenhum conteúdo. Dá um joinha aqui, compartilhe com os amigos, compartilhe com geral. Nós temos uma meta de 10 mil inscritos ainda esse mês para o canal. Me siga nas redes sociais. Diego de Leon OFC e Conexão 31 TV. Falou, galera. Até o próximo vídeo.